Mateus 7, verso 13, pega a palavra do Senhor. São Mateus capítulo 7, verso 13, tenha paciência. Algumas pessoas criticam assim, tem muita coisa no culto do NASP, tem que ter. Assistência social adventista é louvor, é adoração, orquestra é adoração, batismo é adoração, a comunicação para a igreja fluir é adoração, as crianças é adoração, não tem que ficar cortando as coisas. Não tenha pressa na presença de Deus. Fica firme, fica tranquilo, venha para a igreja com calma, hoje é sábado, não fique ansioso. Então o culto aqui demora 1h30, e tem que demorar mesmo, que nós estamos aqui para adorar a Deus de diversas formas. Trazendo coisa, eu quero apelar mais uma vez, irmãos, o alimento caiu um pouco, vamos abastecer a nossa asa, vamos trazer o brinquedo, o kit, roupa para as crianças, vamos continuar ofertando, dizimando, louvado seja Deus. A igreja do NASP São Paulo, apesar de estar fechada durante esse ano, ela levou 121 pessoas a Jesus através do batismo. Amém? A igreja do NASP São Paulo, para a honra e glória de Deus, teve os seus dízimos aumentados em 13%. Pastor, está falando, estou falando, tem que falar. Deus está abençoando a igreja, e que Deus abençoe a sua vida também, em todos os aspectos. Muito bem, São Mateus 7, verso 13 diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna também, e são poucos os que entram por ela ou com ela. As duas estradas, as duas portas, agora vêm os falsos profetas, as duas árvores. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros, ou colhem-se figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Irmãos, não que eu seja, por favor, eu acredito na graça de Jesus, a salvação é pela graça, mas as pessoas olham para o Evangelho e muitas vezes esquecem de ler isso aqui. Hoje eu vou pregar o apelo, o encerramento do sermão de Jesus, o sermão do monte. Começou em São Lucas 5, terminou em São Lucas 7. E Jesus então conta 3 parábolas no encerramento do seu sermão. A parábola das duas estradas, os dois caminhos, o estreito e o largo, o apertado e o largo. Jesus fala de 2 árvores, a árvore má e a árvore boa. E Jesus fala de 2 fundamentos, 2 alicerces. Eu vou pregar somente sobre os 2 alicerces, os 2 fundamentos. Mas é importante você saber que Jesus está aqui falando de edificações, de escolhas. Agora sim, vamos ao texto. São Mateus 24, verso 27. Esse é o texto que nós vamos estudar. Todo aquele, pois, Jesus está fazendo o encerramento. Então, o pois, em algumas traduções está antes, diz assim, pois, então finalizando, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre Jesus Cristo e a sua palavra, a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. São Lucas 6, 46, abra a Bíblia ali. Eu preciso que você leia o texto paralelo. Esse encerramento só está nesses 2 textos, Lucas 6, 46. Tem algumas coisas ali que a gente precisa entender na introdução desse sermão.
Achou aí Lucas 6,46? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu lhes mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e pratica é semelhante a um homem. Quem ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. O outro cavou fundo, abriu cova, lançou o alicerce, o fundamento, uma terra, lá em Mateus diz, sobre areia, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Agora procura entender o dia, a cena, o momento. O famoso Sermão do Monte. Sabe o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte é a lei de Deus em fins práticos. Há uma citação de Ellen White que eu amo, ela diz assim: a Bíblia foi dada para fins práticos. Irmãos, quando você prega um sermão e você não provoca uma reação, uma intimação espiritual, que pelo menos a pessoa pensa em mudar ou fazer alguma coisa, não adianta, você veio aqui, ouviu alguma coisa, entrou por aqui, saiu por aqui. A Bíblia foi dada para fins práticos. Ali está Jesus, exemplificando toda a lei, toda a sua vontade, esmiuçando. Os 10 mandamentos estão aqui, saindo dos lábios de Jesus de uma outra maneira, de uma maneira mais prática, mais manual. Jesus está ali ensinando a multidão. Prega o seu grande, longo, maravilhoso Sermão do Monte, a exemplificação da sua vontade e do seu caráter. E como um bom pregador, Jesus vai fazer um apelo. Sermão sem apelo não leva a ação. E aí Jesus diz, e aí Jesus então está num cenário assim, numa encosta de uma montanha. Na região haviam rochas, e diante de Jesus um vale verdejante, cheio de choupanas, e em cima nas rochas casas. O que acontecia? As pessoas, na sua ignorância, lá é diferente. O inverno em Israel, o verão, aqui é o contrário, o verão em Israel, o verão no Oriente é muito seco. Então a água que caía da rocha ficava apenas uma vala seca, poeirenta, não tinha água, mas ficava um vale verdejante, e as pessoas construíam choupanas naquele vale verdejante. Era inverno, era seco, aqui chove, então lá era verão, seco, lá o verão é seco. E então vinha o inverno, as chuvas torrenciais, as tempestades, a água brotava em mananciais das rochas, passando por aqueles vales e levando aquelas choupanas, aqueles casebres, arrastando tudo. Você sabe como é que é isso? Só que sobre as montanhas, Ellen White diz, haviam moradias em Israel que haviam resistido tempestades por cerca de 1 milênio. 1 milênio. E aí Jesus então pega a ilustração e diz assim: você quer ser sábio? Não construa sua casa num tempo de seca, num vale verdejante. Olhe para a rocha, porque de lá vai brotar uma cachoeira, e a enchente vai vir, e as torrentes de água vão vir, e nada vai suportar, vai varrer tudo. E então Jesus contou essa história, dizendo: é muito fácil construir uma cabana sem alicerce num vale, mas é muito difícil construir uma casa de pedra sobre uma rocha. Dá muito trabalho, talhar a pedra, carregar a pedra. Israel tem muita pedra, construir com pedra rochosa. E aí no verso 24, coloca os seus olhos ali, ele diz assim: então, pois, todo aquele que ouve as minhas palavras, o maior discurso de Cristo, página 148, eu amo isso aqui, a única
coisa estável que esse mundo conhece é a palavra de Deus. Você quer ter uma certeza na vida? As coisas vão piorar. O mundo vai piorar. O mundo vai mudar rapidamente. A gente não sabe o que vem por aí com o governo americano alinhado com Roma. A gente não sabe. Não importa o que vem pela frente. Mas, irmãos, a única estabilidade desse mundo humano é a sua instabilidade. A única coisa certa é que as coisas são mutáveis, do ponto de vista humano e do ponto de vista espiritual. A única coisa estável é a palavra do Senhor. Disse Jesus em São Mateus 24:35, repetindo Isaías 40, verso 8: os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras jamais passarão. A instabilidade é a única coisa estável deste mundo em constantes mudanças. Sabe qual será, entre aspas, o novo anormal? Porque o mundo não era normal, irmãos. Isso não é normal. Isso é um mundo de pecado, um mundo caído, um mundo injusto. Diz aí uma reportagem interessante que estudaram e descobriram 16 tipos de mutações do coronavírus na Amazônia. Conversando assim, francamente, com um médico muito amigo, ele falou assim: nós não sabemos nada sobre esse vírus ainda. Uma das coisas que estão tentando fazer é quando alguém começa a ter Covid, eles olham a vitamina D e injetam 600 miligramas de vitamina D, quando o normal seria na casa dos 60, eles colocam 10 vezes mais para todo mundo tentando uma solução, uma saída. Enquanto a instabilidade é o padrão e a rotina desse mundo anormal, a estabilidade é o padrão bíblico em Deus, seu caráter, sua lei e suas profecias incondicionais. A palavra do Senhor permanecerá para sempre. Em Jesus não há mudança nem sombra de variação, diz Tiago 1,17. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Os grandes princípios da lei de Deus, da própria natureza de Deus, acham-se contidos nas palavras de Cristo no monte. Seja prudente. Seu poder, sua própria vida reside em sua palavra. Ao receber as palavras de Jesus, recebemos o próprio Cristo. Olha que coisa linda. Ao receber a palavra de Jesus, recebemos o próprio Cristo. Porque o que sai da boca de Deus é a sua essência, a sua própria natureza. A palavra do Senhor tem poder e é a única coisa que este mundo conhece. O verso 24 diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu gosto disso aqui. Eu vou ler uma citação e fazer uma exemplificação. Exemplificando isso aqui, o livro O Maior Discurso de Cristo diz assim, que quando Israel chegou na fronteira da terra Canaã, só a poderiam conquistar de fato pela ocupação, mediante o cumprimento das condições, o exercício de uma fé viva em Deus, o apoderarem-se de suas promessas enquanto lhe obedeciam às instruções. Muito bem, o povo de Deus está ali na fronteira da terra prometida. Eles olham para a terra prometida, eles espiam a terra prometida, eles sabem que lá tem mana, leite e mel, lá tem a romã, lá tem pastos verdejantes, lá tem um ambiente preparado por Deus, está tudo lá. Mas tem que cruzar o Jordão, tem que dar 7 voltas em Jericó, tem que tomar posse da terra prometida, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus. Vão, tomem posse. Não basta olhar Canaã, você tem que tomar posse de Canaã. Irmãos, Deus não quer que você ouça a sua palavra. Deus quer que você obedeça a sua palavra. As pessoas ouvem muito. Por respeito, eu não combinei com ela. Ela está aqui na igreja. Semana passada eu encontrei uma empresária. Uma pessoa muito distinta, cristã. E ela perguntou: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor da igreja adventista do 7º dia. Ela falou: eu tenho uma funcionária.
que é adventista do sétimo dia. Eu fiquei preocupado. Eu perguntei, ela dá bom exemplo? E aquela mulher gastou mais ou menos, irmã, uns 20 minutos falando sobre você. Eu fiquei emocionado. Quando ela chegou e disse assim, eu não trabalho sábado, e eu vou sair do trabalho para cuidar das minhas crianças. Eu vou cuidar da minha família, do meu rebanho, porque eu escolhi isso para a minha vida. E quando passou o tempo, a mulher foi bater na porta da casa dela, dizendo, você precisa voltar. E essa irmã que está aqui, ela é uma testemunha viva de alguém que vive a palavra do Senhor. Que coisa linda, que coisa tremenda. Uma pessoa, ela tem essa irmã assim, em altíssima estima e respeito. Eu não sei se você sabe que ela pensa tão bem de você. O exemplo. Vive a palavra. É isso que Deus quer. Não apenas, irmãos, olhemos para o céu, sabemos que Jesus vai voltar, nós temos que tomar posse da promessa, nós temos que viver com Ele, porque se morrermos, nós temos que morrer com Ele, para ressuscitar com Ele, em sua ressurreição, que eu digo através das mãos dEle, do chamado dEle, para ir embora com Ele. É muito diferente o cristão que ouve a palavra, mas o cristão que vive a palavra, pratica. É por meio da, olha essa citação, é por meio da ação que se edifica o caráter, é por meio da ação. Então quando você vê a nossa asa em ação, você vê os jovens em ação, os desbravadores, aventureiros, os ministérios da igreja em ação, o ECC em ação, é por meio da ação que se edifica o caráter. Não é algo assim como aquele menininho, vocês já viram um vídeo de um menininho com preguiça de estudar, aí ele abriu o caderno, aliás o livro, um livro denso, ao invés de ler o livro, ele fazia assim, pedindo para o conhecimento entrar na cabeça dele, fazendo um ritual. Ele é oriental, estava fazendo um ritualzinho lá, menininho. Bom, se fosse filho do meu pai, ia para a vara. Tem que estudar, não vai entrar assim. Ah, irmãos queridos, verso 25 diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. O que são esses ventos? Duas coisas, guarde aí. Os ventos da tentação e os ventos da provação. Irmãos, o diabo, ele entra com a tentação, mas Deus permite a provação. Tiago, Pedro falam muito disso. Se você está sendo provado, não estranhe. Se Deus está lapidando você, trabalhando você, se você está passando por provas espirituais, louve o nome do Senhor. São as provações da vida, as provações da fé. Agora, também tem as tentações. E sabe o que me assusta? As tentações, quando vem a tempestade das tentações, às vezes nem precisa ser uma tempestade, às vezes nem precisa ser um vendaval de tentação, às vezes tentações banais, estão desviando muitas pessoas da fé, muitas pessoas, e a maioria delas por pecados morais, imorais. A Bíblia diz, não basta olhar Canaã, tem que tomar posse. Sopraram os ventos. E então o verso 24 continua dizendo, o homem prudente será comparado àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu vou pedir um pouquinho de paciência para a igreja, aqueles que estão assistindo. Eu vou ler algumas citações daqui para frente. Eu vou procurar ser didático. Eu normalmente não gosto de usar muitas citações, mas eu preciso, irmãos, eu confesso para vocês que eu lutei muitas vezes durante a semana passada, essa semana, eu não vou pregar esse sermão, é muito pesado, mas o tempo que a gente está vivendo, irmão, sabe, esse dia eu gravei um vídeo pensando assim, você quer ouvir coisas afáveis, tudo vai ficar bem, está tudo na paz, legal, não? Irmãos, olha o mundo que a gente está vivendo, que coisa estranha, que coisa louca.
Eu não sei se estão segurando aí para anunciar um novo lockdown em São Paulo. Eu sei que o número de internações aumentou, mas o número de mortes continua aí estável, caindo um pouco. Tem política no meio, eu não sei. Mas a gente vai ter ainda um início de ano diferente, estranho. Olha a nossa igreja. Eu fico com dó das pessoas que têm idade, não pode vir. A gente quer proteger você, você que tem comorbidade. Não é que a igreja não quer receber você. Esse dia alguém me escreveu um WhatsApp bem ofensivo. Irmão querido, a gente não quer ser incoerente. A gente não quer bloquear você de entrar. A gente precisa preservar a lei. Agora tem pessoas aqui nos ajudando, que têm idade, mas estão saudáveis. Coloca para mim o PowerPoint lá. Fundamentos eternos. Eu vou ligar aqui. Olha isso aqui, presta bem, se você aprender isso aqui, para mim está bom. Isso aqui é um prédio em construção, certo? Certo, você é bem inteligente. Embaixo desse prédio existe um buraco muito grande, muito grande. Eu tive a alegria de, junto com aquela amada Igreja Central de Curitiba, de construirmos a Igreja Central de Curitiba. Um processo que demorou 6 anos. Embaixo da Igreja Central de Curitiba corre um pequeno rio. Então você imagina a fundação de uma igreja no centro de Curitiba, e quem conhece a Igreja Central de Curitiba, é uma baita de uma igreja, 2.400 lugares em 4 galerias em L. E quando o engenheiro me falou, pastor, passa um rio aqui embaixo. Uau! A fundação. O cavar, estaca, fundação assim, muito bem calculada. Foi ali que eu aprendi o que era um projeto de cálculo estrutural. Um cálculo estrutural. Debaixo da construção existe muito buraco, muito alicerce, muito fundamento, muita rocha, se necessário for, no sentido assim de firmeza. Quem está debaixo da construção? Jesus, aquele que morreu e foi sepultado. Agora você está vendo esses negócios cinza ali? Aquilo ali se chama coluna, pilastra, que estão em cima da base e dão sustentação. A rocha é Cristo, as colunas são as verdades da palavra de Deus, e você é um tijolinho daquele ali, irmão. Sem as colunas da verdade, tudo vai ruir. Imagine colocar tijolo em cima da rocha sem colocar as colunas. Tem que ter a coluna com muito aço, muito ferro, muito cimento, muita argamassa. Tem que ter as colunas. E o que acontece hoje? Muitas pessoas querem dizer, você não precisa de doutrina, você não precisa das colunas da verdade, você não precisa dos baluartes da verdade. O importante é o que você sente, o importante é o que você gosta, o importante é você. Estão construindo sobre o eu. Uau! Vão colher o quê? Quem semeia do Espírito, colhe do Espírito. Quem semeia da carne, colhe da carne. Cristo é pedra. As pedras somos nós. As pedras, os tijolos. Jesus é o fundamento. As verdades eternas são as colunas. Você e eu somos o tijolo. Exemplificando isso aí. Irmãos, eu preciso ler 2 textos com vocês. Abra a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu preciso ler esse texto com você. 1 Pedro 2, verso 4, poderíamos ler todo o capítulo que fala disso, mas do verso 4 até o verso 6. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso 6 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, a rocha Jesus Cristo, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também você e eu, vós mesmos como pedras. Jesus é a pedra, já falei aqui, a rocha. E vocês como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, assim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que coloco em Sião uma pedra angular, Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado, derribado, destruído. Agora, o outro texto.
Abra a Bíblia lá em 1 Timóteo 3,15. Volte um pouquinho a Bíblia, irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo 3, verso 15. 1 Timóteo 3,15. Achou aí? Escrevo, pois, estas coisas, verso 14, esperando em breve ver-te, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmãos, uma construção que não tem as colunas, não subsiste. Coluna e baluarte da verdade. Outro texto que eu quero ler com você, 2 Timóteo 4, verso 1 a 5, depois a gente fica por aqui por enquanto. Abre a Bíblia ali um pouquinho para frente. Segunda carta de Paulo a Timóteo 4, verso 1. Olha como Paulo usa uma expressão forte, conjuro-te. Essa palavra é forte para quem prega, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade, graça, bondade e amor de Deus, mas também doutrina. Pois haverá tempo, e esse tempo já começou há muito tempo, irmãos, está se intensificando, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Os santos amam a verdadeira paz, eles também odeiam a falsa paz, os cristãos verdadeiros. A paz, eles odeiam a paz baseada em mentiras. Os santos odeiam a violência e a intolerância para com os pecadores. Está entendendo? Os santos odeiam a violência e a intolerância para com os pecadores. Mas eles também odeiam a tolerância ao pecado. Os santos amam mais os pecadores e menos os pecados do que todas as outras pessoas. Essas duas excentricidades confundem as pessoas e não raras ofendem. Agora preste atenção, como era na época de Jesus? Na época de Jesus, a primeira dessas duas coisas que os santos fazem, amar os pecadores, ofender os seus inimigos. Pois a moda era então exageradamente cruel. Era uma verdade sem paz. Uma verdade cruel, fria, legalista. Hoje, olha o que está acontecendo hoje. Hoje, a segunda dessas duas coisas que os santos fazem, odiar os pecados, ofende os inimigos de Cristo e de sua igreja. Pois a moda agora é ser excessivamente benevolente. Uma paz sem verdade. Na época de Jesus, aqueles que amavam os pecadores eram acusados de amar os pecados. Hoje, aqueles que odeiam os pecados são acusados de odiar os pecadores. Você entendeu a lógica? No tempo de Jesus, acusavam Jesus de andar com os pecadores, dizendo assim, ele ama pecado. Ele não amava o pecado, ele amava os pecadores. Hoje a igreja está dizendo assim, o verdadeiro cristão, ele ama a justiça, mas como Jesus, ele odeia a iniquidade. Então você odeia o pecador. É lógico que eu não odeio o pecador. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, mas o pecado vai destruir a pessoa. Então, se você não ama o pecado do pecador, você odeia o pecador. Olha a confusão na cabeça das pessoas. Repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significaria apostatar da verdade. Sabe qual é o discurso que está rondando por aí? No mundo. A igreja adventista tem que cair para levantar uma nova. E gente que se acha importante, e do ponto de vista humano não é. Querendo destruir a igreja, querendo destruir. Sabe o que um pastor esses dias pregou aí em algum lugar do mundo? O sábado não é tão importante quanto a igreja adventista ensina. Pastor adventista do sétimo dia. O sábado não é tão importante. Ah, não é? Outra bobagem. A igreja deve se preparar para enfrentar uma escatologia sem o decreto dominical. Isso é bobagem. Teólogos?
Tudo bem que já foram afastados. Mas homens a quem você lia, quem você bebia, quem você acreditava. Se nós não cremos na Bíblia, se nós não cremos nos fundamentos, se nós não cremos na sã doutrina, vamos crer em quê? Irmãos, o que vai ficar de pé? Outra, muitos conhecem tão pouco acerca da Bíblia que sua fé é instável. Removem os marcos antigos e as falácias e ventos de doutrinas os levam para cá e para lá. A ciência, falsamente assim chamada, está minando os fundamentos dos princípios cristãos. E os que uma vez estavam em pé, estavam na fé, vão se afastando dos marcos bíblicos e se divorciam de Deus, enquanto ainda professam ser seus filhos. Deus tem uma verdade, e essa verdade tem sido mantida desde o Éden, e ela jamais vai mudar. Deus é amor, salvação é pela graça, mas existe uma lei que levou Jesus à cruz do Calvário. Os fundamentos da verdade que fizeram de nós o que somos. Deus guiou o seu povo para frente, passo a passo. Embora houvesse armadilhas do erro por todos os lados, sob a maravilhosa orientação de um claro, assim diz o Senhor, foi estabelecida uma verdade que tem resistido à prova. Quando surgem homens procurando atrair discípulos após si, enfrentai-os com as verdades como que provadas pelo fogo. Foi perguntado para um sujeitinho aí, o que é Ellen White para você? O que é o dom profético para você? Para mim, sabe o que é? É Deus pegando o que Ele sempre fez, um profeta num tempo de crise, levantando para chegar em Canaã. Assim Ele fez com Moisés. Isso é um outro sermão. Deus, na sua misericórdia e graça, diz, no tempo do fim, eu levantarei um dom, o dom de profecia, para guiar o meu povo para logo entrar em Canaã. Aí esse sujeito diz assim, Ellen White, dom profético, eu pego... Ele diz assim, isso aqui é o Evangelho, isso aqui é o dom profético, eu coloco tudo dentro do Evangelho, o que sobrar eu aproveito, e praticamente não sobra nada. Eu sei que vou ser criticado por isso, e que seja. Eu coloco Ellen White no filtro do Evangelho, se sobrar alguma coisa eu aproveito, se não jogo fora, e na verdade sobra muito pouco, diz ele. O que faz num púlpito adventista um sujeito desse? Larga, irmão, para fazer outra coisa na vida. Mas dizer que o dom de profecia é um lixo? Não. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Todos os que dão valor a seus interesses eternos devem estar sob aviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados, estão sendo. É impossível conservar-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, enganos, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes, assalta o analfabeto com motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico, igualmente calculados a suscitar desconfiança nas Escrituras ou desdém por elas. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais. Os princípios que nós seguimos, irmãos, são princípios eternos. Os fundamentos são eternos, as colunas são eternas. A doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da vivência cristã, a doutrina dos últimos dias. Existem 6 doutrinas grandes. As crenças estão embutidas nessas 6 doutrinas. Jamais você vai poder abrir mão disso se você quiser ir para o céu. Vou passar isso aqui, indo para a penúltima. Cristo apresentou assim, é um encerramento, tá? Cristo apresentou assim os princípios de seu reino e mostrou serem eles a grande norma da vida. Para gravar melhor a lição, dá um exemplo. Não vos basta dizer, ouvides minhas palavras, cumpre-vos pela obediência torná-las o fundamento do vosso caráter. O próprio eu não passa de areia movediça, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu gosto. Se edificardes sobre teorias e invenções humanas, vossa casa ruirá. Pelos ventos da tentação, pelas tempestades da provação, será varrida. Mas esses princípios que vos dei permanecerão. Recebei-me a mim. Recebei-me, edificai sobre minhas
palavras. Igreja do NASP São Paulo, você crê nisso? Você crê no dom profético? Você crê nisso? Você crê no chamado de Jesus? Recebei-me, edificai sobre minhas palavras. Você ainda crê na Bíblia como um livro literal? Eu creio que daqui para frente a gente vai começar a sofrer muitas incursões do diabo com uma paz sem verdade. Irmãos, essa ideia da maratona espiritual não foi ideia minha. Uma ligação de uma irmã consagrada a Deus. Pastor, sabe o que está acontecendo aí? Por aí eu não sabia. E aí fiz contato com quem eu confio. Doutor Tim, doutor Elias Brasil e algumas autoridades da igreja. O que está acontecendo? E a igreja no Brasil, a nossa organização, através da divisão, da união, os UNASPs, a casa publicadora, falou, vamos, Gilson, vamos pegar a plataforma da igreja, vamos fazer esse negócio, vamos. Nós temos que avisar. Irmão, se a gente tivesse aqui, se essa igreja fosse lá em Peruíbe, onde a maioria de vocês tem casa, é Peruíbe que vocês têm casa, né? Se a nossa igreja fosse lá em Peruíbe, eu tivesse, e diz que tem uma igreja aí que dá para ver o mar, e vamos imaginar que essa igreja fosse assim, uns 100 metros do mar, e aqui fosse o púlpito e o mar lá, e se tivesse vindo um tsunami assim, a uns 3 quilômetros, e eu tivesse capacidade de enxergar aquele tsunami, eu ia dizer para você correr, eu vou dizer para você, fica tranquilo. Se eu sou um homem verdadeiro, se eu amo você, eu vou dizer, corra. Corra porque um tsunami está vindo por aí. Irmãos, nós temos que fundamentar a nossa vida cada vez mais na rocha. Você não vai lembrar desse prédio, a não ser que eu fale para você onde que é. Eu morava no Rio de Janeiro. Era o dia 22 de fevereiro de 1998, domingo de carnaval. De repente as notícias começaram. Naquela época não era tão ágil quanto hoje. Você ouviu falar num edifício chamado Palace 2, dentro de um condomínio de luxo, que dava vista para o mar com sacada gourmet? Um político que hoje é morto, construiu isso aqui. Areia podre. Ferro, não havia cálculo estrutural. Exato. Economia e roubalheira. 140 famílias perderam seus bens. 8 pessoas morreram. O famoso Palace 2. Esse edifício não tinha ABITSE. Você sabe o que é ABITSE? Para quem não sabe, o ABITSE é um documento autorizando você a morar dentro daquilo que você construiu. Para você um dia entrar no céu, é muito fácil. Você vai entrar pela graça de Jesus. Esse é o ABITSE. Você vai receber uma habilitação. Mas você pode habitar na cidade celestial. Mas sem o ABITSE, você não pode entrar lá. O ABITSE é Cristo. E Cristo é a sua palavra, e a sua palavra é Cristo. Ele é a rocha. Ele é a coluna. É interessante que Ellen White diz assim: as pedras e a pedra se fundem, se misturam. Então depois que você faz a fundação, coloca as colunas, coloca o tijolo, aí tudo é amalgamado, se mistura a coluna com o tijolo. Aí vem o reboco, a massa corrida, o lixamento, lixa, aí pinta, aí você pode habitar. Assenta as portas. E a gente tem que estar nesse processo. Jesus rebocando a nossa vida, tirando as arestas. E logo o Espírito Santo vem. Ele vai pintar a sua vida com a sua glória. E vai dizer: você tem uma ABITSE, pode entrar na cidade celestial. Mas sabe qual é a ironia? Naquela época, no Rio de Janeiro havia uma escola de samba chamada Caprichosos de Pilares. Caprichosos de Pilares. Às vezes eu rio assim, não é ironia, eu acho engraçado. Junto com a Unidas da Tijuca, se não estou enganado, mas em Caprichosos da Pilares. E um bombeiro
Isso fez 20 anos em 2018. Um bombeiro saiu, morava no prédio, saiu gritando. E salvou muitas vidas. E uma mulher que por respeito não falarei o nome. Ela saiu. E ela viu o prédio. E todo mundo gritando para sair. Mas ela amava o carnaval. Ela amava Caprichosos de Pilares. Na sua ignorância, eu não estou julgando, apenas a história. E ela se lembrou que ela esqueceu a fantasia de carnaval, porque ela usaria no domingo à noite. E ela olhou para o prédio e falou: eu não posso viver sem a minha fantasia. Eu não vou para o meu carnaval sem a minha fantasia. E ela ousou atravessar a barreira da defesa civil e entrou no prédio. E ela foi encontrada morta, agarrada à sua fantasia. A serva de Deus diz: as pessoas estão trocando a razão por aquilo que as enlouquece. Noutra forma ela diz assim: o homem vendeu sua razão por aquilo que o enlouquece. A minha fantasia, o meu carnaval, seja caprichoso no pilar do teu caráter. Sabe, irmãos, existe o ideal, mas existe uma realidade. Entre o real e o ideal existe um caminho. Deus sabe disso. Por isso que um dos textos que mais encoraja a gente é quando Paulo diz assim: o passado passou. Como tão lindo foi cantado aqui na maratona, o passado passou, prossigo para o alvo, para o prêmio da minha vocação. Irmãos, hoje eu vou gravar um vídeo. O título é assim: Deus só tem uma opção. A única opção de Deus, a única opção no coração de Deus é levar você para a cidade celestial. Deus não tem outro plano, Deus não tem outra opção. Mas o diabo tem. Duas estradas, duas árvores, duas casas. Sobre a rocha, Jesus e a coluna da verdade. Ou sobre as falácias, as bobagens, os enganos, a paz sem verdade, as mentiras, em nome de um amor mentiroso. Sabe o que é amor? Pode vir, Juninho, maestro, pode vir com o pessoal da música. Sabe o que é amor? Olhe para a cruz. Aquele ali é amor. Olhe para Jesus dizendo assim: filha, eu não te condeno, todavia vai e não peques mais. Sabe o que é amor? Amor é dizer para Pedro: eu te perdoo. Sabe o que é amor? É avisar para Judas, mas ele não quis. Ser amorável é ser verdadeiro, ser justo e honesto. Cuidado com as fantasias. Esse mundo é um Palace 2. Humanamente falando, ele não tem sustentação. Mas graças a Deus que nessa manhã você pode se levantar e cantar: que segurança, eu sou de Jesus. Fique em pé. A gente não está com a igreja lotada, mas eu queria ouvir assim, essa reverberação da sua voz, cantando. É o hino preferido da minha esposa: que segurança, eu sou de Jesus. Vamos cantar?
Antes da oração, Moshe, fecha aqui, Moshe. Deus orientou a sua igreja e a sua serva uma coisa chamada escola sabatina. Se você quer criar raiz, fundamento, você tem que estudar a lição da escola sabatina. Eu faço um apelo para você. Entre em alguma classe da escola sabatina, participe da escola sabatina, estude a lição da escola sabatina. A lição da escola sabatina, ela te mantém jungido à palavra todo dia. Próximo trimestre vamos estudar sobre Isaías. Essa lição, educação e redenção. Eu quero fazer um apelo a você, querido irmão, querido membro. Não vamos afrouxar a escola sabatina, que nesse momento está tão vulnerabilizada por causa dessa pandemia. Que Deus abençoe você. Oremos. Querido Deus, querido Pai, querido Jesus Cristo, nosso advogado, nosso intercessor, o teu sangue foi derramado numa cruz por causa de uma lei que cobrava a morte do pecador, e o Senhor se colocou no nosso lugar e sofreu a maldição da lei, se fazendo maldito. E a gente quer brincar, Senhor, destruindo a tua lei, para dizer que a tua cruz não teve valor. Há cerca de 2000 anos, querido Jesus, o Senhor está aí, ao lado do Pai, intercedendo por nós, aplicando o teu sangue, os teus méritos. Por favor, Senhor, vivemos em dias maus, dias difíceis, dias em que a afronta, a ofensa, o desrespeito, as tuas coisas estão pisando a tua lei, quebrando as tuas verdades. Obrigado, Senhor, por essa igreja que se levanta e diz: Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é verdade, e só existe paz quando a paz se encontra com a verdade, quando a justiça se encontra com a graça, conforme o Salmo 85, verso 6. Ali se encontram. Na cruz de Cristo está a lei matando um filho. Não somos salvos pela lei. A lei nos protege dessa maldição que é o pecado. Mas ainda temos uma natureza caída, mas logo, logo o céu vai se abrir e Jesus vai nos entregar o habite e nós iremos morar na Nova Jerusalém. Enquanto isso, não apenas nos convença dos nossos pecados, de um juízo vindouro, de uma justiça que é a pessoa de Jesus, mas nos transforma, Senhor. Essa falácia de que o homem pode vir a Deus como é e ir para o céu do jeito que ele é, está em transformação. O homem deve vir a Jesus como ele é, sim, mas se ele se encontra com Jesus, ele será uma nova criatura. Que o Espírito Santo nos acompanhe. Por favor, Jesus querido, temos coisas que lutamos e queremos vencer, e em Jesus temos poder e seremos mais do que vencedores. Nos acompanha onde formos, mas por favor volta logo. Mas enquanto não voltares, nos ajuda a permanecer aos teus pés e com a tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém.